Ramsay Bolton, nascido Ramsay Snow, é o bastardo legitimado de Roose Bolton. Ele se considera um verdadeiro Bolton, mesmo nascendo plebeu, e corrige violentamente quem diz que ele não é o herdeiro legítimo de Forte do Pavor. Lembram que eu fiz um vídeo falando que Joffrey é um fruto do meio que cresceu, e não um psicopata? Pois o Ramsay é um psicopata. Ele tem todas as características de psicopata sádico. Ele tem um grupo de soldados que o seguem lealmente, e são tão depravados quanto ele. São chamados de os rapazes do bastardo, mas nunca na frente do Ramsay. Ele odeia ser chamado de bastardo. Isso foi uma característica que manteram na série. Ramsay nasceu de um estupro que Roose cometeu com a esposa do moleiro. O moleiro não falou a seu lorde que iria se casar, então como punição ele enforcou o moleiro e decidiu praticar a tradição de primeira noite, que foi banida, mas descobrimos que vários lordes praticam em segredo. Um ano depois, a mulher apareceu com Ramsay nos braços. Roose quase mandou matar ela e o bebê, mas quando viu os olhos dele, soube que era filho dele. Por incrível que pareça, Roose segue as leis antigas, e quem mata parentes é amaldiçoado pelos homens e pelos deuses, então ele não matou eles. O irmão do marido dela tinha expulsado ela de casa. Furioso, Roose removeu a língua do homem para que ele não pudesse espalhar mentiras pro Record Stark. Eu não entendo o Roose. Estupro como punição está ok, mas expulsar uma mulher com filho pequeno, que coisa inaceitável. Roose deu um moinho à mulher, além de vários animais e um saco de dinheiro todo ano, e disse para ela nunca dizer a ele quem era o pai dele. Pelo menos não podemos acusar ele de não pagar pensão. Mas 12 anos depois, ela pediu ajuda a ele porque o Ramsay estava muito selvagem e rebelde. Roose mandou um servo chamado Fedor. Depois eu faço vídeo sobre ele, mas ele deu Fedor ao Ramsay como uma piada cruel. Só que eles se tornaram inseparáveis. Até hoje, ninguém sabe se foi o Ramsay que piorou Fedor, ou se foi Fedor que piorou o Ramsay. Em algum momento Fedor, ou a mãe de Ramsay falaram para ele que ele era filho do Roose, e incentivaram ele a pensar nos seus direitos. Então além dele ser cruel, ele ficou ambicioso. Roose desconfia que foi ele que matou Domeric, filho do Roose. Mesmo não gostando do Ramsay, e desconfiando dele, Roose foi obrigado a levar ele para Forte do Pavor, porque sem o Domeric, ele não tinha herdeiros. Valda está atualmente grávida, apesar que o próprio Roose fala que sabe que o Ramsay vai matar o bebê também. Fiquei com pena quando ele disse isso. Essa parte foi só sobre a origem dele, na segunda parte eu vou falar sobre o que ele está fazendo nos livros. Eu admito que gosto do ator na série, mas nos livros não tem como gostar de ler o Ramsay. Eu gosto de ler sobre o Roose. Ramsay rapidamente ganha fama no norte durante a Guerra dos Cinco Reis. Ele costuma praticar estupros, torturas, assassinatos, necrofilia etc. nas terras ao redor do Forte do Pavor. Sir Rodrik foi acabar com ele depois do que ele fez com a Lady Hornude. Possível gatilho. A casa Hornude tinha perdido seu lorde e seu herdeiro, então ele ataca, tomando a fortaleza Hornude e forçando a Lady Hornude a se casar com ele. Depois ele a tranca em uma torre sem comida, onde ela morre de fome após comer alguns dos próprios dedos. Quando ele soube que estava sendo procurado, ele troca de roupas com o servo dele, Fedor, e ele acaba sendo punido no lugar de Ramsay. Ramsay é levado como prisioneiro fingindo ser Fedor, porque Sir Rodrik precisava de uma testemunha dos crimes do Ramsay. Como eu falei no vídeo do Fiann, Ramsay engana Fiann, pega o dinheiro para contratar mercenários e destrói o exército de Rodrik. Ele saqueia o Winterfell e mata muitos dos seus moradores. Ele mantém Fiann vivo, o tortura e força ele a assumir a identidade de Fedor. Depois do casamento vermelho, ele é legitimado pelo rei como Bolton. Além dos Lannister mandarem a Arya Stark para casar com ele, para ficarem com Winterfell, Roose reclama do comportamento do Ramsay, depois que ele esfola os homens de ferro que se renderam, dizendo que ele precisa ser mais discreto, mas mesmo assim casa ele com a Jeyne Poole, a falsa Arya Stark. Ramsay força o Fiann a participar da noite de núpcias. Sabemos que depois da primeira noite, ele continua machucando a Jeyne, inclusive obrigando ela a praticar zoofilia. Depois que um grupo salva Fiann e a Arya, ele, teoricamente, manda a carta rosa ameaçando o Jon e exigindo o Fedor e a noiva dele. A última notícia concreta que temos é que ele partiu com alguns dos seus rapazes para trazer a noiva de volta. Eu espero que ele nunca consiga tocar na Jeyne e no Fiann de novo. Espero que o Domeric seja vingado. Espero que as vítimas dele tenham paz e consigam dormir sem medo. Espero que esse bastardo morra. Algumas personagens dos livros são ruins, mas eu fico querendo ver mais sobre eles, porque são interessantes.
Como Ruse, Mindinho, Euron. Mas o Amsen dos livros só me dá nojo, ranço, raiva. Que bom que o Moten não descreve as barbaridades que ele faz, ao contrário da série que a gente via acontecer. Mesmo assim, os capítulos que ele aparecem, que são os do Fian, são pesados. Quem é frágil e for ler, tenha cuidado.